Bom, boa tarde agora a todos, né, oficialmente. Eu queria também retratar um pouco de que essa conversa, ela se iniciou, inclusive, numa das primeiras conversas que eu tive com o professor Enio e aí com o Eric junto. E, na verdade, a questão primordial foi, sim, você fez gestão ambiental, mas o que faz um gestor ambiental? Então, aí a gente desenvolveu um pouco, tentei explicar para o professor que a gestão ambiental tem diversos aspectos, né? Tem pessoas que trabalham desde a parte de reciclagem, resíduos sólidos, pessoal que trabalha com áreas naturais, unidades de conservação. E eu, no caso, estudei análise de sistemas ambientais, que é um tema um pouco... Ele não fica muito na mídia, né? Ele não aparece muito, mas é um tema que é muito importante, que é um tema que ele vai ser pano de fundo para realizar essas avaliações de impacto ambiental, o licenciamento ambiental, inclusive o levantamento de serviços ecossistêmicos. Mas eu ainda não descobri o que faz a gestão ambiental, porque ela é extremamente ampla. Aí eu queria começar perguntando para vocês um pouco sobre a formação de vocês. Eu queria saber se quem aqui tem formação em ciências naturais. Física, biologia, nada? Tá. E quem aqui é formado em ciências sociais, da humanidades? Tá, só você. Ok. Bom, enfim. Mas eu acredito que todo mundo aqui trabalha de alguma forma com interdisciplinaridade, então acho que todo mundo vai compreender bem qualquer coisa. Vocês podem me interromper e aí a gente faz um parênteses aí na apresentação, tá certo? Então tá, né? Serviços ecossistêmicos. Alguém tem alguma ideia do que é serviços ecossistêmicos? Alguém tem alguma... já sabe alguma coisa de antemão sobre isso? Tá, então é para isso mesmo, porque a ideia da apresentação é que ela seja uma introdução. Eu vou explicar as principais características, ou as formas de levantamento dos serviços ecossistêmicos. Aí eu vou explorar um pouco um relatório que é um dos mais importantes, que é a avaliação dos ecossistemas do milênio, né? O Millennium Ecosystem Assessment. E depois eu vou apresentar alguns resultados desse levantamento e aí levantar algumas questões. Bom, vamos começar então. Primeiro eu vou introduzir com algumas conceituações. Para você entender um pouco sobre o que são serviços ecossistêmicos, é primordial que se entenda o que é um ecossistema, né? Então, vem dessa suposição que a Terra ela possui milhões de espécies, possivelmente até bilhões de espécies, que interagem entre si com o meio. Não existe ainda uma determinação, porque ainda existem espécies que vão sendo descobertas dia após dia. E aí, principalmente depois da década de 90, quando começaram os importantes movimentos mundiais para a conservação do meio ambiente, que seria, por exemplo, a Rio 92, né, que teve várias convenções, entre elas a Convenção de Diversidade Biológica. Aí ela traz esse conceito de ecossistema, que é um complexo dinâmico de comunidades vegetais, animais e micro-organismos e o seu meio inorgânico, que interagem como uma unidade funcional. Aí eu destaquei essa parte de unidade funcional. Por quê? Porque a ideia de ecossistema, dependendo do ponto de vista que você quiser utilizar para a sua análise, qualquer que seja, ela pode ser diversa. E aí, nesse levantamento da CDB, eles falam de função. Então, o ecossistema ele tem uma função, ele tem um propósito, ele tem uma finalidade. Muitos levantamentos e muitos estudos eles não saem desse ponto de vista. O ecossistema ele não tem uma finalidade em si próprio. Ele é complexo e dinâmico demais para que a gente limite ele a uma unidade funcional. Mas isso é uma discussão que ela vem já na ciência há muito tempo. Inclusive o fato dos serviços ecossistêmicos, que também se iniciou no meio da década de 70 com um modelo que chama IPAT. Na verdade, é um modelo que é uma equação. Então, seria o impacto de uma determinada atividade humana, ela está relacionada à população, vezes a afluência, que seria mais ou menos a abundância de recursos no local, vezes a tecnologia disponível. Ou seja, se você tiver pouca população e uma grande abundância, então o seu dano seria diminuído. E aí ele chegou até o momento, então, da década de 90, para a gente se situar, né?
E aí, bom, então esse propósito, essa função. Aí os estudiosos, né, os cientistas, eles levantam então que, no caso, as funções ecossistêmicas seriam observações do ecossistema, suas estruturas e processos, de acordo com o seu uso. E aí, que uso? O uso dos animais, o uso dos micro-organismos, o uso dos vegetais, principalmente o uso humano. Por quê? Porque essas convenções elas tinham um fator que é estritamente político. Então, a função do ecossistema ele deveria ser voltado às necessidades humanas. Então, um conceito que eu peguei que acredito que se encaixe nessa situação é as funções ecossistêmicas seriam a capacidade dos processos e componentes naturais em prover bens e serviços que satisfazem as necessidades humanas, direta ou indiretamente. Bom, para isso a gente precisa entender um pouco de estruturas e processos. Os processos ecossistêmicos, eles vão estar relacionados então a entradas, fluxos, né? Então o que acontece quando uma determinada energia ou matéria entra nesse sistema, saídas, que seriam também, após esse fluxo que ocorre dentro do sistema, o que sai para outro ecossistema, né? E aí a delimitação de ecossistema também ela vai entrar no tipo de análise que você quer utilizar. E aí os mecanismos de retroalimentação, ou seja, do que saiu, o que retorna ao ecossistema, no caso. Aí também é importante entender quais seriam essas necessidades humanas, né? Então, cada pessoa tem um tipo de necessidade, cada pessoa se sente valorizada ou sente valor em um determinado aspecto desse ecossistema. Nesse estudo, então, já de serviços ecossistêmicos, foram levantadas 4 tipos de funções. Funções de produção, que aí está muito relacionado com o que o professor Enio disse, então, toda a energia vem do Sol. O Sol ele é a nossa única entrada de energia, pensando na Terra como um ecossistema, né? Os organismos eles se alimentam diretamente do Sol ou através de outros organismos que tiveram em algum momento se alimentaram dessa energia solar. Então essa é uma função que ela é muito importante para manter os seres humanos, né? Para manter a nossa existência e para manter o nosso bem-estar. Funções de regulação. Essas funções de regulação elas são o quê? Elas são funções que estão relacionadas às relações ecológicas que se desenvolvem num ecossistema. Principalmente os ciclos biogeoquímicos. Então, o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio, o ciclo do nitrogênio, que a gente estudou aí, né? Então, não vou me delongar muito nisso, mas mais ou menos todo mundo já entende muito bem sobre o que é esses ciclos biogeoquímicos. Funções de habitat, que elas vão estar relacionadas, então, à biodiversidade, no caso, ou seja, para que as espécies elas precisam possuir habitat, né? Para elas se desenvolverem, gerarem descendentes, se especiarem, e aí você mantém o processo evolutivo, que também é essencial para a manutenção do nosso bem-estar, indiretamente ou às vezes até diretamente. E as funções de informação, que estão relacionadas a todo e qualquer desenvolvimento humano que já existiu. O homem, ele se baseou em seu primeiro estado civilizatório nas observações da natureza, e assim continua até hoje. É só através da observação da natureza que a gente desenvolve o nosso conhecimento científico. E aí, o que acontece, né? Enfim, temos essas funções que foram levantadas. Porém, a gente tem uma coisa importante, é fazer uma reflexão sobre a incorporação desses valores. Ou seja, como que esses valores dessas funções, então, essa finalidade dos ecossistemas, ela deve ser valorada diferentemente, né? Mas valorada por todos os seres humanos. Porém, cada grupo, ou cada pessoa, ou cada nação, eles vão ter diferentes relações de valor para essas funções ecossistêmicas.
E aí, nesse mesmo estudo, eles falam que, basicamente, para o levantamento dessas 4 funções, foram relacionados os valores ecológicos, socioculturais e econômicos. Os valores ecológicos, eles estão relacionados à sustentabilidade ecológica. Então, o quanto a manutenção desses sistemas ecológicos é importante para o grupo em questão, né, ou a pessoa em questão. E como mantê-lo, então, se ele é importante, como mantê-lo indefinidamente, né, ou o maior tempo possível. Os valores socioculturais, que aí estão relacionados à valorização estética, valorização espiritual, valorização do senso de lugar, ou seja, as pessoas sentem um pertencimento ao local da onde elas, do ecossistema que elas vivem, né? E os valores econômicos, que estão relacionados à eficiência, então, na utilização desses recursos. Ou seja, se for muito custoso, muito trabalhoso a obtenção desses valores, a tendência é que a sociedade ou supervalorize, e aí isso se torna um componente elitizado, ou até inviável, ou seja, não existe possibilidade de obter esse bem ecossistêmico, né, essa característica desejada, porque o custo é muito grande diante do benefício que ela traz para esse grupo, etc. E aí, enfim, uma vez que os valores ecológicos, socioculturais e econômicos estão de uma forma satisfeita, pode-se falar sobre bem-estar. O bem-estar, no caso também dos serviços ecossistêmicos, ele está relacionado à segurança, estrutura para uma vida boa, saúde, relações sociais e, num conjunto dessas 4, a liberdade de escolha e ação. Então, a capacidade que a pessoa tem de se realizar, no caso. A segurança ela vai estar relacionada não só à segurança pessoal, né, que a gente costuma muito utilizar, mas também à segurança em não estarmos à deriva de um processo ecossistêmico, por exemplo, de uma grande enchente que pode varrer uma cidade toda, ou estresses ecossistêmicos que vão levar a um caos social ou alguma coisa assim. A estrutura para uma vida boa está relacionada à renda e à possibilidade de obter recursos para ter uma vida saudável, né? Então, a ter uma capacidade de ter um lugar para abrigo e etc. A saúde, ela está relacionada, então, principalmente a manter-se alimentado, manter-se uma temperatura confortável, a evitar doenças, a combater doenças evitáveis, né, no caso, diarreia, entre outros males que a gente viveu aí na história da humanidade, e as relações sociais, que estão relacionadas desde a contemplação até ao aprendizado, né, como eu já disse, os valores estéticos, culturais, a formação de identidade de uma nação, etc. Bom, aí a gente chegou, diante de todo esse problema aí que eu expus, ao relatório que eu estou me referindo na palestra, né? Em 2001, então, numa Assembleia da ONU, o Kofi Annan, ele lançou o programa Ecossistemas e o Bem-Estar Humano, Estruturas para uma Avaliação. Foi um grande esforço, aliás, o maior esforço, um esforço global, que reuniu 130 países, mais de 1.000 pesquisadores, para levantar, então, a situação atual dos ecossistemas e o quanto o homem já impactou e quais seriam as perspectivas de mudança diante desse quadro. Esse levantamento demorou 4 anos e terminou no relatório de 2005, que é o relatório de avaliação do milênio dos ecossistemas, como eu já falei no começo da palestra. O objetivo desse relatório é aprofundar o conhecimento das relações e conexões entre ecossistemas e bem-estar humano, como eu já expliquei um pouco, demonstrar o potencial dos ecossistemas para contribuir com a redução da pobreza e a qualidade de vida, que são 2 grandes problemas da humanidade. Quer dizer, a redução da pobreza é um problema e a qualidade de vida é um desafio, né? Avaliar a compatibilidade de políticas em diferentes escalas, de acordo com a situação do país ou da região, etc. Mas, em outras palavras, seriam, então, incorporar esses valores humanos às propriedades dos ecossistemas. Né? Essa difícil interação e a difícil relação homem-natureza, né? A gente fala tanto, mas
que na hora de levantar fica um pouco mais complicado. Aí, então, os objetivos do estudo, né? Identificar opções que permitam atingir da melhor forma as metas fundamentais de desenvolvimento humano e sustentabilidade. Compreender melhor os compromissos, né? Então, as trocas, né? Esses trade-offs seriam trocas, uma forma simples de dizer, entre os vários setores e partes interessadas nas decisões referentes ao meio ambiente. E alinhar as opções de resposta com o nível de administração onde essas podem ser mais efetivas. A gestão efetiva dos ecossistemas irá requerer ações a todos os níveis, do global ao regional, ao local. Bom, isso é mais ou menos uma derivação daqueles 3 objetivos que eu mostrei no slide anterior, mas eles estão mais esmiuçados para vocês começarem a também ter uma maior clareza aí no que se diz quando se fala em serviços ecossistêmicos. Aí, então como se faz isso, né? Eu vou mostrar aqui um esqueminha bem simples de como como uma propriedade ou uma estrutura do ecossistema vai chegar numa melhoria no bem-estar humano. Primeiro, nós temos o levantamento então da estrutura e dos processos biofísicos desse ecossistema. Aí eu já dou como exemplo, para ficar mais fácil, produtividade primária líquida, né, no caso de um ecossistema natural, né, então uma floresta ela tem uma produtividade primária de trocar energia por matéria, ou, por exemplo, cobertura vegetal. Então, a cobertura vegetal é uma característica do ecossistema. Aí, essas estruturas elas são derivadas para uma função. E essa função, ela sempre, como eu já apresentei, está relacionada a um ponto de vista humano. Então, ela é por si só antropológica. Então, é uma forma de você colocar valores humanos já dentro de um processo que ele não está relacionado de qualquer possibilidade com a humanidade. Assim. Então, por exemplo, a produtividade primária líquida ela vai se transformar então em biomassa, que daí já é um conceito muito mais utilizado pela sociedade. E a cobertura vegetal ela vai se transformar então em amortecer o impacto das chuvas, que seria já uma função relacionada a um valor humano de segurança, por exemplo. E aí você tem, então, a segunda derivação, que seria transformar essas funções em serviços. Os serviços, eles são os bens, os benefícios que o ser humano obtém dessas funções. Então, da biomassa, nós temos os produtos. Então, cereais, frutos, até a própria carne, que é derivada de um animal que ele se alimenta de biomassa, né? E, por exemplo, no impacto das chuvas, um serviço importante seria o controle das enchentes. Então, uma vez que existe cobertura vegetal, a possibilidade de controlar as enchentes é maior. Ou a inexistência de cobertura vegetal transforma o controle de enchentes em um desafio. Né? E aí a gente já entra então no bem-estar humano. Como é que isso vai influenciar o bem-estar humano de qualquer maneira? Né? Então, que benefícios esse serviço vai trazer reais, né, diretos. Então, como eu já falei um pouquinho, né, esses produtos de controle de enchente, eles vão contribuir então para a saúde e para a segurança. Ou seja, estaremos bem alimentados no caso de obter esse serviço e estaremos em segurança no caso de estarmos seguros contra enchentes, etc. E aí, por último, que aí é o passo mais delicado, mas é o passo que mais se ouve falar quando se fala em serviços ecossistêmicos, são os valores. E aí, essa é a transformação dos benefícios em coisas mais materiais, né? Coisas que o homem já tem como as suas relações de troca e mercado. Então, seria a disposição a pagar pelos produtos, né? No caso das frutas, cereais, etc. Ou o valor da proteção que a floresta realiza com sua cobertura vegetal. Aí a gente chega então na tipologia, né? Então, a gente tem aí os serviços, as funções, etc. tal. Mas e aí? Quais são esses tipos de serviços? O que foi levantado nesse estudo como os tipos de serviços que a sociedade se utiliza? Né? Primeiro, que
existem várias metodologias para determinar esses serviços. A avaliação do milênio dos ecossistemas ela é apenas uma. Hoje em dia a gente tem a Economia dos Ecossistemas e Biodiversidade, que é o TIB, e tem a Classificação Internacional Comum de Serviços Ecossistêmicos, que é a CICES. A gente tem outros que são experiências regionais, por exemplo, o Levantamento Europeu de Serviços Ecossistêmicos. Alguns países também adotam mecanismos de serviços ecossistêmicos para o território, né? Mas, basicamente, todos eles vão sair da avaliação do milênio de ecossistemas, que tem uma caracterização básica daí, que seriam os serviços de provisão, serviços de regulação e os serviços culturais. A gente já consegue imaginar mais ou menos essa divisão aí, né? Só de pensar, mas eu vou apresentar cada um individualmente. E aí, os métodos eles têm algumas poucas diferenças, que seriam, na avaliação do milênio dos ecossistemas, existem os serviços de suporte, que daí seria diretamente, por exemplo, o serviço do ciclo de nitrogênio, diante do que quiser ser avaliado. Mas isso aqui causa, então, uma dificuldade, que seria a principal dificuldade do levantamento de serviços ecossistêmicos, que é a sobreposição. Então, o que é a sobreposição? Por exemplo, se você considera o estoque de carbono, né, o estoque de carbono da floresta, né, o sequestro de carbono. O sequestro de carbono na floresta não influencia somente no aquecimento global, vamos dizer assim, mas ele tem alguma influência na regulação do microclima, na região. Então, e isso são dois serviços diferentes, como vocês vão ver. E aí essa sobreposição ela vai causar, se você for inadvertido ou não levantar os indicadores de forma correta, a uma dupla contagem de um serviço. E aí o TIB vem com os serviços de hábitat também, que são aqueles serviços, por exemplo, de biodiversidade, né, diversidade genética, possibilitar hábitat para as espécies, etc. Isso aí também é contabilizado, mas também existem problemas, né, de sobreposição nesses dois. Aqui também, mas nesses dois principalmente porque eles servem de base para esses outros três. Eles vêm um pouco antes, né, eles vêm um pouco como pré-argumentação, né, pano de fundo. Bom, aí vamos passar então por os serviços de provisão. Os serviços de provisão eles vão ser o quê? Eles vão ser os serviços que estão diretamente relacionados a tirar algum tipo de massa dos ecossistemas. Então, e que vão ser vão influenciar diretamente o nosso bem-estar. Então, alimentos, né, peixes, cereais, etc., né, peixes, carne, etc. Matéria-prima, que daí a gente tem matéria-prima vegetal para uso para combustível, né, para gerar energia. Fibras, que também seriam aí para a gente se vestir, para a gente se proteger. E até materiais inorgânicos, né? Então, as nossas estruturas aí são feitas basicamente de materiais de rochas ou de minérios, etc. Água potável, que é essencial à vida, e recursos medicinais e ornamentais. Esses recursos medicinais e ornamentais eles vão estar presentes no TIB, eles não estão presentes na avaliação do milênio dos ecossistemas como serviço de provisão, eles vão estar aí como serviços de suporte. E aí são os recursos que a gente tira, então os princípios ativos que a gente tira das plantas e dos animais, que vão causar, que vão gerar benefícios à nossa saúde e etc. Assim como valores culturais, no caso de ornamentais, né? Aí os serviços de regulação. Os serviços de regulação, eles são então a forma indireta de serviços que a gente tem. É muito mais difícil da gente contabilizar serviços de regulação. Por quê? Porque eles não estão claramente explícitos quando a gente tem as nossas atividades humanas. Então, como eu já expliquei um pouco, microclima e qualidade do ar. Então, um ecossistema ele provê, ou em determinada escala, né, ou mais ou menos, uma certa manutenção, melhoria ou até a piora de microclima e qualidade do ar, sequestro e estoque de carbono, atenuação de eventos climáticos, o tratamento de água, né, que a gente tem em pântanos e áreas naturais, a capacidade de depuração dos rios, controle de erosão e a manutenção da fertilidade do solo, a polinização,
E controle biológico, aí no caso de pragas, etc. A cadeia alimentar, né? E por último, os serviços culturais, que esses sim estão relacionados à nossa sociedade, né? E aí, basicamente, eles são informação para o desenvolvimento cognitivo, então sentir, olhar, ver, sentir o gosto. E a saúde mental e física, né? A saúde mental e física está relacionado à incapacidade do ser humano de viver em um ambiente fechado, por exemplo, um quarto fechado, né? O homem ele precisa do ambiente natural para ter sanidade mental, etc., né? Inclusive, existem estudos que falam que quartos de hospital que têm vista para um parque, a taxa de recuperação dos enfermos é um pouco mais rápida do que os quartos de hospital que não tem janela, por exemplo. Turismo e recreação, então a parte lúdica, né? Então, o turismo também ele tem uma função muito importante, que é o conhecimento, né? Então, só através do turismo que você vai sair do seu ambiente original e vai encontrar novos sabores, cheiros, espécies, ecossistemas em geral, né? E a recreação, que também é uma parte importante da vida para qualquer um. Aí também a apreciação estética e inspiração para a cultura, arte e design, né? Então, como eu já disse, todo o conhecimento humano ele vem da natureza, então, seja ele metodicamente sistematizado na forma de ciência ou captado sob a forma criativa das artes. E aí, por último, a experiência espiritual e o sentimento de pertencimento, né? O sentimento de pertencimento eu já expliquei, seria o fato da pessoa se reconhecer no local de origem, né? Povos da floresta, povos da Amazônia. E a experiência espiritual seria, então, esses locais sagrados ou estratos que são importantes para o povo, para pinturas ou qualquer tipo de relacionamento cultural que exista em uma sociedade. E por último, só passando rapidinho, esses serviços de habitat e suporte que eu já tinha mencionado, só para ficar bem completo, né? Então, recursos genéticos, né? DNA, é importante manter essa diversidade que a gente tem de DNA para um posterior uso no futuro, ou até atualmente, né? Como as experiências aí de algumas empresas. A ciclagem de nutrientes, que aí seria também você já colocar diretamente a ciclagem de carbono, a ciclagem de nitrogênio dentro de um ecossistema de estudo, né, no caso de fixação de nitrogênio por sistemas agrícolas, por exemplo. E habitat para espécies, né, que seria locais de refúgio, locais onde as espécies conseguem manter a sua relação. Né. E aí, outros. Por que não? Então, esse não é um levantamento fechado. Ele foi um levantamento, ele está baseado num levantamento de 2005, mas ele já tem algumas contribuições de outros estudos, no caso que eu falei do TIB, mas ainda virão outros. Então, não é uma coisa fechada, e inclusive isso está relacionado a valores humanos. Então, de acordo com novas descobertas ou novas percepções sociais, podem existir outros serviços ecossistêmicos a serem elaborados aí e sistematizados. E aí, o relatório ele passa, então, para classificar esses serviços ecossistêmicos de acordo com algumas categorias. Então, a gente tem a definição espacial e as interações que existem entre os ecossistemas. Eles levantaram esses grandes ecossistemas, mas a gente sabe que entre um ecossistema e outro existem ecossistemas de transição, existem, às vezes até dentro de um ecossistema, existe uma mancha que é diferente da matriz, né, paisagística. Então, ambiente marinho, o ambiente costeiro, as águas interiores, as florestas, as regiões secas, desertos, as ilhas, as montanhas, o clima polar, o clima cultivado, né, que seria já a área agrícola, e o ambiente urbano. Aí, para ficar mais visual, então, né? Como é que é um levantamento de serviços ecossistêmicos geral? Então, a gente imaginando 3 tipos de área, né? Então, um ecossistema natural, um monocultivo e uma área degradada em recuperação. Só queria fazer um parênteses, porque esse slide aqui eu tirei de um estudo em inglês, porque eu utilizei numa aula que eu tive. E aí ele está meio
um pouquinho deficiente, aí coloquei por cima esses quadradinhos, porque está tudo em inglês, tá bom? Mas tá legal. Então, vamos lá. Por exemplo, aqui a gente tem produção de alimento, extrativismo, controle de erosão, controle biológico, né, da teia, da pirâmide de predadores, etc., a teia trófica, tratamento de água, estoque de carbono, regulação do clima e qualidade do ar e polinização. Então, a produção de alimento numa floresta ela é baixa. Porém, a capacidade que se pode obter de extrativismo, seja de madeira ou de outros produtos da floresta, é muito alta. Controle de erosão é alto, porque a cobertura vegetal é grande. Controle biológico também é alto, porque aqui existem hábitats de diversas espécies. Tratamento de água também, porque a capacidade de depuração em um rio que ele está correndo livre e que ele tem essas zonas de amortecimento é muito maior. Muito grande, né, no caso. É uma das maiores que a gente tem conhecimento. O estoque de carbono também é grande, porque a biomassa aqui é bem grande. A regulação do clima e qualidade do ar também. Por quê? Porque a capacidade que a floresta tem de prover essa cobertura vegetal aí e ter um clima mais ameno, sem os grandes picos, né, de variação de temperatura ou de ventos, etc., a floresta ela tem essa capacidade de amortecer. E a polinização, que aí existem diversos organismos, né, desde insetos, que a gente trata mais, mas até morcegos, pássaros, etc., que também promovem a polinização de espécies. Aí você trocando por uma área de monocultivo, você tem uma inversão, né? Então a produção de alimento ela fica extremamente alta. Por quê? Porque a função desse ecossistema ele é para a produção de alimento. Só que em contraposição, as outras funções ficam comprometidas. Por quê? Porque não é um ecossistema natural, né? É um ecossistema modificado pelo homem e como a gente já vê por diversos estudos, o monocultivo ele propicia uma diminuição desses outros serviços. Mas o que tem valor econômico, no caso, se você for comparar o ecossistema natural e o monocultivo, o valor econômico do monocultivo é muito maior, porque a produção de alimento hoje ela é valorizada monetariamente. Ela pode se estabelecer trocas diretas com o alimento que você produz. E aí a gente tem um intermediário no final, então ele vai ter todas essas características, porque ele é um ecossistema em transição, porém ele não vai ter nenhuma característica exacerbada. A grande questão dos serviços ecossistêmicos e do levantamento dos serviços ecossistêmicos é o que nós queremos? Qual que é a previsão da civilização humana, então? É que a gente continua produzindo, então, serviços diretos, né, serviços de provisão, ou que a gente tem uma maior diversidade? E aí vem o desafio, né? Porque sabe-se que é importante a regulação do clima, a própria polinização, que vai inclusive influenciar no monocultivo, o estoque de carbono, tratamento de água, etc. A gente sabe que isso tem valor, mas isso não é valorizado monetariamente, isso não é valorado, esse é o termo correto. E aí a gente já passa então para depois desses questionamentos, e aí eles fazem um levantamento de diversos impactos relacionados a isso no relatório, até chegar em algumas afirmações. Então ele fala que nos últimos 50 anos, no caso de 2005, o homem modificou os ecossistemas de forma mais rápida e extensa do que todo intervalo de tempo na história. Um intervalo de tempo mais ou menos parecido com esses 50 anos, né, onde houveram diversos desenvolvimentos tecnológicos, descobertas e invenções, levando a uma perda substancial e possivelmente irreversível na diversidade de vida do planeta. Então isso já é uma afirmação. As mudanças contribuíram com melhorias para o bem-estar humano e o desenvolvimento econômico, porém a um custo cada vez crescente. Então, de 50 anos para cá, esse custo foi aumentando. A extração de nitrogênio nunca foi tão grande quanto de 1985 para cá. Levando à redução substancial dos benefícios às gerações futuras. E aí criando um problema para o futuro, né? E aí ele está relacionado à degradação e ao uso insustentável dos ecossistemas, mudanças abruptas, né, de ecossistemas. No caso, a gente tem aquele exemplo clássico do Sahel, né, que é uma área de transição entre o Saara e a floresta do Congo,
e aí as planícies depois da floresta do Congo. Então esse ecossistema é muito importante para as populações que ali vivem, que são extremamente vulneráveis, mas que está cada vez mais em deterioração, e isso vai causar problemas de ordem muito maior do que somente essa faixa que ele compreende. Então, dizem sobre a expansão do Saara, a desertificação e etc., que vão gerar problemas sociais, culturais, etc. E a desigualdade de acesso. Então, dependendo do local onde você está e da condição econômica, né, você vai ter mais ou menos acesso aos diferentes serviços ecossistêmicos, inclusive pensando no futuro, né. A situação atual vai comprometer a consecução das metas de desenvolvimento do milênio, que eu já vou mostrar quais são, e que isso é relacionado ao programa da ONU, né. Esse levantamento ele foi realizado pela ONU, então o grande desafio da ONU é atingir essas metas do milênio de forma global, mas e aí com programas regionais. E o desafio de reverter esse quadro envolve mudanças políticas e institucionais, que são grandes e que, de acordo com o relatório, não estão em andamento. Aí eu vou mostrar para vocês aqui as metas de desenvolvimento do milênio e depois eu vou entrar nos resultados, no pós-resultado, né, que seria quais seriam os esforços necessários para reverter esse quadro. Aí essas são as 8 metas de desenvolvimento do milênio, né, então acabar com a fome e a miséria, que nesse caso o Brasil andou bastante, né, graças às últimas administrações. Educação básica e de qualidade para todos, aí já nem tanto. Igualdade entre sexos e valorização da mulher. Reduzir a mortalidade infantil. Melhorar a saúde das gestantes. Combater a AIDS, a malária e outras doenças contagiosas. Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E todos trabalhando pelo desenvolvimento, que seria já relacionado à equidade, né, de oportunidades. Bom, aí uma situação, então, de como estão esses serviços, né? Aí a gente tem os serviços principalmente de provisão. Então, ó, as lavouras, as criações, a pesca está diminuindo porque já existem problemas de pesca marinha, né? A aquicultura sobe, os animais silvestres decrescem. A madeira, ela está em expansão porque existe uma grande regeneração, principalmente no hemisfério norte. O algodão e a seda também, ele vai variar de acordo com... em alguns lugares ele está se extinguindo, mas em alguns lugares a produção está aumentando. E aí a lenha também está diminuindo, porque as florestas também estão sendo degradadas, né? Recursos genéticos, como já foi dito, estão diminuindo, produtos bioquímicos e remédios também, e a água, principalmente a água doce, estão diminuindo. Aí nos serviços reguladores, então a gente tem a qualidade do ar que piora, que é um problema global. A regulação climática global, ela melhora, mas regional e localmente ela está piorando, que são os efeitos das cidades e dos microclimas, né, regionais. A regulação dos recursos hídricos, ela vai aumentar em alguns lugares, mas em alguns lugares a gente já tem ocorrência cada vez mais intensa de erosão em grande escala, a gente tem mais ocorrência de enchentes ou de secas com maior intensidade, inclusive até a Amazônia é um exemplo disso, né? Está havendo com maior intensidade as secas e as cheias dos rios. A regulação da erosão, né, no caso. A purificação da água e tratamentos de resíduos também diminui. A regulação de doenças, ela vai aumentar ou diminuir também de acordo com o local no globo. A regulação de espécies diminui, a polinização diminui. A regulação de ameaças naturais também diminui. Os serviços culturais, valores espirituais e ecológicos diminuem, porque os locais sagrados estão cada vez mais escassos, né? O avanço do urbano e principalmente da malha rural que vem junto com as novas cidades está impactando esses locais de espirituais e religiosos. Os valores estéticos também estão diminuindo, né? Porque a gente está cada vez mais globalizado, ocidentalizado. E aí a recreação e o ecoturismo, mais ou menos, porque também vai depender da situação geográfica. E aí, por fim, eles fizeram então uma modelagem. Não é muito certo fazer modelagem, né? Porque existem várias variáveis, né? Existem diversos componentes que vão influenciar num cenário qualquer, mas eles levantaram, de acordo com as metodologias utilizadas, 4 principais cenários para o futuro.
Esses cenários eles estão relacionados, então, à postura da humanidade diante dessas constatações que eu falei. Então, se a humanidade for proativa para resolver esses problemas, nós teremos esses dois casos aqui, de baixo. Se a humanidade for reativa diante dessas situações, a gente vai ter esses dois casos aqui. Se as mudanças forem realizadas aí de uma forma global, nós teremos esses dois aqui. Se a escala de mudanças ela for regional, nós teremos aquelas duas outras ali. Eu vou explicar cada uma delas. A orquestração global ela seria um empoderamento dos blocos internacionais, dos mecanismos e das políticas que estão relacionadas a grupos econômicos ou à ONU, etc. Então, ela seria, então, diante de uma tragédia iminente, todos os países eles abrem mão das diferenças, de certo modo, e aí eles vão se encontrar para resolver esses problemas que já estão sendo impactantes para as suas populações. O jardim tecnológico ele vai ser também globalizado, mas ele vai ser uma solução através da tecnologia. Então, a capacidade humana de desenvolver soluções tecnológicas, né, no caso científicas, invenções e descobertas, ele vai ser... E aí o aumento de controle possível diante das mudanças de ecossistemas que a gente já conhece, ela vai ser proativa. Então, antes que esses fenômenos aconteçam, a tecnologia vai dar uma resposta de forma global para evoluir superar essa dificuldade. Aí do lado regional a gente tem então a ordem pela força, que seria diante de uma catástrofe, os poderes regionais e locais, as nações, por exemplo, elas vão referendar leis, por exemplo, que vão fazer um controle muito maior e muito mais direto, às vezes através da força, né, no caso, por exemplo, que vai impedir que essa catástrofe aconteça. Então é uma imposição para as pessoas, né? E aí a outra seria o mosaico adaptativo. Então, diante de uma mudança iminente, a sociedade muda algumas formas de produção ou de relação. E aí existem trocas regionais, a valorização regional e local é muito grande. E isso vai causar, então, também uma superação dessa dificuldade. Aí eu vou mostrar para vocês, então, um quadrinho, para vocês terem um pouco mais de visualização, sobre o enfoque de cada uma delas nos três quesitos, né? Ecologia, economia e políticas sociais. E aí, quais seriam as organizações sociais principais que iam fortalecer, né? Que iam andar com essa luta nos quatro cenários. Então, para a ecologia e sustentabilidade, nós temos a orquestração global, que ela vai atrás do desenvolvimento sustentável, então não vai parar de ser desenvolvido, e aí buscando a sustentabilidade, né, sem parar o crescimento econômico, e aí a maior oferta de bens públicos. Então, esses mecanismos internacionais aí, eles proveriam bens públicos para a população. Na economia temos o comércio justo, né, a extinção de algumas tarifas alfandegárias aí, e fortalecimento das commodities. E aí tem um grande teor de liberalismo. As políticas sociais elas vão estar relacionadas então à saúde pública e à educação a nível global e público. Que daí seria uma mudança também bem influente, né, na nossa cultura. E as organizações sociais principais que estariam envolvidas nessa orquestração global seriam as companhias transnacionais, as ONGs globais e as agências multilaterais. Na ordem pela força, seria então, na parte de ecologia, a criação de reservas, criação de parques, mecanismos de conservação diretos que vão ser de cima para baixo, né, da parte política para as pessoas que estão se utilizando, e políticas nacionais. O fortalecimento de blocos econômicos regionais e o mercantilismo, ou seja, protecionismo também fortemente influente. As políticas sociais vão estar relacionadas, então, à segurança e à proteção, né, que são aqueles que eu já falei, e as companhias multinacionais seriam as principais organizações. No mosaico adaptativo, aí na parte de ecologia a gente teria cogestão local e regional e instituições coletivas.
Na parte de economia, integração de regras entre localidades. Então, seria uma forma de estruturação muito mais regional e com muita mais autonomia das comunidades, né, da parte local. As comunidades, nas políticas sociais, as comunidades locais em rede com comunidades globais, promovendo a equidade local. E aí as organizações sociais que estariam tocando esse processo seriam as cooperativas. No jardim tecnológico, então, a gente teria o greening, né? As tecnologias verdes, a ecoeficiência, os sistemas de compensação ecológica. Na parte de economia, a redução global de taxas alfandegárias também, o livre comércio de pessoas e mercadorias, através também de mecanismos com base científica, né? As políticas sociais vão valorizar a especialização, a competitividade e a abertura dos mercados. Das pessoas, né, no caso das universidades, etc. E as organizações principais que estão envolvidas seriam os sindicatos internacionais, como os Trabalhadores do Mundo, né, e as ONGs internacionais também. Bom, e aí como fazer um levantamento, né, por fim? Já falei do relatório. A metodologia que eles usam é um pouco parecida com essa DIPSR, tá, que ela é uma metodologia bem difundida aí nos países desenvolvidos. Ela vai falar de forças motrizes, pressões, estados, impactos e respostas diante de um problema ambiental. A relação entre o que será avaliado e os serviços relacionados. Então, o que está de errado no ambiente, o que fazer para consertar? Essa é a grande questão, né? Só que sempre do ponto de vista dos benefícios humanos e da possibilidade de prover mais serviços ambientais. Então, é sempre do ponto de vista da nossa sociedade, que às vezes puxa para o lado ocidental, e que tem alguns valores que às vezes são detrimentais para os ecossistemas, né? Aí, vou passar rapidinho, porque a gente já está avançando bastante, né? Força motriz, então. Forças motrizes são tendências esperadas para qualquer tipo de estudo ambiental para levantamento de serviços ecossistêmicos. Eles vão afetar indiretamente esses serviços. Então, por exemplo, aumento populacional, taxas de aumento populacional e expectativas de população futura. Matriz energética utilizada, então a base renovável, não renovável e de que fonte seria. Projeções setoriais, aí de uma forma mais local, né? Então projeções energéticas, projeções de expansão urbana, etc. Isso vai levar às pressões. As pressões seriam ações humanas que diretamente afetam serviços, aí desmatamento, pesca comercial, instalações de indústria. O estado seria o estado que a situação, que os ecossistemas se encontram no momento, como, por exemplo, o grau de exposição do solo, a alteração de relação entre as comunidades, a poluição do ar, a formação de ilhas de calor. Os impactos daí, eles vão sair desse estado, então eles são consequências. Como as pressões são causas, os impactos são consequências. Os impactos são as consequências das ações humanas, então, oferta de madeira, e aí, do outro lado, empobrecimento do solo, então eles têm a parte boa e a parte ruim. A oferta de peixe, em detrimento da queda de biodiversidade, as doenças respiratórias e os danos à saúde mental e física, em detrimento do crescimento econômico, né, no caso. E aí, por último, as respostas. Então, as respostas seriam, diante desse levantamento desses 4 itens, a gente chega nas respostas que seriam como lidar com essa situação, né, como resolver, que é a resposta da pergunta. Então, nesse caso, incentivo ao manejo florestal, programas de conservação de espécies, né, defeso, piracema, etc. E a implantação de parques e certificação ambiental. Interessante de falar é que as respostas elas não vão estar relacionadas diretamente aos impactos, mas elas vão estar relacionadas a todos os itens dessa cadeia. Então, uma resposta ela pode estar relacionada, por exemplo, a um controle populacional, que ela vai afetar diretamente uma força motriz e não um impacto. A diferença de metodologia que existe entre a DIPSR e a metodologia que foi utilizada para a avaliação dos ecossistemas do milênio é que eles consideram que os impactos causados, eles vão influenciar as pressões causadas. Então, entre esses 2 itens, haveria uma troca que vai alterar fortemente o estado atual dos ecossistemas. Então eles preveem uma relação muito maior entre essas 2 caixas aí. E aí, bom, fez esse levantamento de IPCR, o que fazer, né? Aí a gente tem que ter indicadores sobre esses movimentos, isso que foi levantado. Só que esses indicadores eles vão estar sempre de acordo com o objetivo do estudo. Então, se o objetivo do estudo, por exemplo, seria
fortalecer a pesca, pesca artesanal, então os indicadores eles vão estar relacionados, às vezes até inconscientemente por quem levanta esses indicadores, à melhoria desse objeto. Então eles vão mostrar ou esconder determinadas características de acordo com quem realiza esse levantamento. Que é aí que mora um pouco do perigo em se avaliar serviços ecossistêmicos. O que é mais importante, e que isso inclusive o professor que fez esse levantamento me disse, ele disse que os indicadores eles têm que ser muito bem elaborados. Então os indicadores eles devem ser específicos, ou seja, eles têm que falar sobre aquilo que você quer, ou sobre o seu objeto diretamente. Eles têm que ser mensuráveis, então seja quantitativamente ou seja quantificativamente, né? Você coloca em uma escala. Eles têm que ser usáveis, ou seja, eles têm que ter uma finalidade prática, né? Diante do estudo, não pode ser só porque é importante. Eles têm que ser sensíveis, então a mudança no indicador, ela vai ter que representar a mudança real que está acontecendo no ecossistema. Tem que ser disponível, então não pode estar escondido em uma biblioteca ou criando pó, etc. Né? Tem que ser um indicador claro, né? Um indicador que esteja ao alcance. E ele tem que ser eficiente, que daí o custo para você levantar um indicador tem que estar dentro do esforço do estudo. Né? Então você não pode falar, não, nós temos que conhecer então a dinâmica dos raios ionizantes na atmosfera. É muito interessante, mas existe possibilidade. Quais seriam os recursos necessários para levantar isso? Então, os indicadores eles têm que estar dentro da possibilidade real de esforço para o estudo em questão. E aí eles representam geralmente duas características, né? Estado, que daí seriam dados brutos, né? População atual, etc. E performance, que seriam taxas, no caso, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, que eles vão indicar o movimento. E aí, terminando já, essa polêmica da valorização. Então, já deixei claro para vocês e falo novamente, a valorização não é valoração. Valorizar um componente estético no ecossistema não é o mesmo valor, por exemplo, valorizar uma concha não é o mesmo que você paga numa concha de alguém que esteja vendendo conchas. Não é a mesma coisa. A valoração ela está muito mais relacionada a monetarizar. E isso é um perigo. A valorização ela vai acontecer de 4 maneiras. Direta, indireta, de forma de contingente e a valorização em grupo. A valorização direta, então, ela está relacionada a serviços de provisão. Então, o valor monetário mesmo. Então, quanto custa a soja, quanto custa a madeira, quanto custa a água, né, a garrafa d'água mineral. A valorização indireta, ela está relacionada a tratar os serviços do ecossistema como externalidades econômicas. Então, ela tem essas metodologias aqui. Então, custos evitados. Eu vou dar exemplos para ficar mais fácil de entender, mas tem toda uma teoria por trás disso. Então, seria o dinheiro que você paga numa garrafa d'água, seria uma forma de valorar o tratamento público de água. Então, se toda a população comprasse água mineral, quanto custaria o tratamento de água pública? Né? E vice-versa. O custo de reposição. Então, o preço do tratamento de esgoto para valorizar áreas de pântanos e áreas de amortecimento dos rios. Então, quanto você gasta de esgoto, né? Quanto que é gasto numa estação de tratamento de esgoto e o quanto que representaria, então, uma área pantanosa diante dessa troca aí. Esses são os trade-offs que eu falei no começo da apresentação. Fator de rendimento, então ele vai falar, por exemplo, o aumento de renda da pesca vai valorizar a boa qualidade de água de um rio. Então, aqui, por exemplo, se encontra mais salmão, e o salmão ele gosta de águas limpas, etc., correntes. Então, o valor dessas águas correntes seria determinado através da diferença de preço entre um salmão comum de agricultura e um salmão natural. O custo de deslocamento, que seria o custo de viagem para valorizar, por exemplo, a beleza de um parque nacional. Então, quanto custa para a gente sair daqui e ir para a Chapada Diamantina, seria mais ou menos uma forma de valorizar a Chapada Diamantina. Lógico que com outros levantamentos, né? Você faz outras suposições, você faz estimativas, etc.
E os preços hedônicos, que seria a variação de preços em residência pela proximidade da praia, que eu acho que é bem fácil de entender, né? Apesar do nome difícil. Aí temos a valorização de contingente, que seria o levantamento do quanto você pagaria por um serviço ambiental. Isso é muito comum também em parques. Então, quanto você pagaria para entrar no Jardim Botânico do Musa? Isso é um levantamento para valorizar o quanto custa ou quanto é importante o Jardim Botânico. Tem outras coisas, né, professor? Tem uma floresta primária. E aí a valorização em grupo, que aí já é uma forma nova, né, que seria a deliberação através de comitês, conselhos, etc. Que daí eles vão criar um processo político com a finalidade de valorizar um serviço ecossistêmico em questão, e aí utilizariam essas metodologias que eu apresentei. Bom, essa foi a pincelada, né, a introdução de serviços ecossistêmicos. Eu espero que tenha criado muitas dúvidas, mas que também tenha acalmado algumas das suas preocupações. E muito obrigado. Coletada ao longo de algumas visitas em campo, junto com outros profissionais, né, técnicos, agricultores e outros pesquisadores, em algumas propriedades, né, são as propriedades, algumas